Então, sou António Bruno Soares, Eu sou Irenó. viemos em 78, trabalhamos como OBS Arquitetos desde 1980. Para mim, a arquitetura é a arte do habitat. Em duas palavras, isto é muito difícil. É o lugar onde a gente habita, não é? Por dentro, por fora. Não, comigo foi bastante natural, por razões pessoais e não só, e familiares. Porque somos 5 irmãos, dos quais 3 são arquitetos e 2 são engenheiros. Portanto, foi de miúdo, porque a construção sempre me atraiu muito. O meu pai também gostava muito de construção e de engenharia e tal. O mais velho é arquiteto, depois a seguir o outro é engenheiro, eu sou arquiteto, o último é arquiteto também. Portanto, foi um bocado natural, não foi por ter jeito para desenhar, que todos tínhamos mais ou menos, mas foi porque foi natural. Só aconteceu uma falha no meio disso, é que quando chegava ao quinto ano a gente tinha que mudar, escolher a linha que dava para isso. E na altura eu estava de férias e a inscrição foi feita pela minha mãe, que me inscreveu em engenharia porque achava que a arquitetura não dava. Não é que tive que estar 2 anos em engenharia até mudar definitivamente para a arquitetura, onde depois nos encontramos. Não é? Eu desde pequenina que desenhava muito, tinha muito jeito para desenho. Por isso, quando chegou a altura de escolher, pensei assim, eu não posso passar o resto da minha vida em frente a uma tela, que achava uma chatice, não é? Então pensei assim, vamos para a arquitetura, talvez seja diferente, não é? E foi assim. Nós casámos antes do fim do curso, um ano antes. E nessa altura já estávamos a trabalhar. Eu trabalhava no Maurício Vasconcelos, Irene trabalhava no Chorão Ramalho. Chorão Escola Ramalho. Portuguesa. Sim. Foi o meu primeiro emprego. Eu vim em 76 e senti imensos cheiros, achei muito diferente, não é? Mas depois vim com os meus pais, fui almoçar, jantar com os amigos deles, que eram o Roy Yin, o Choi Takei, o Peter Pan e o Stanley em Hong Kong, no Number One. E foi engraçado isso, E depois voltámos em 78, definitivamente. Não é? Assistimos ao vivo, como arquitetos. Ao vivo, como arquitetos. E muito envolvidos, de certo modo, porque desde o início, desde que chegámos, aliás, quando eu fui para as obras públicas, estive lá 2 anos, trabalhava juntamente com a única arquiteta que havia em Macau nessa altura, e eu vim substituir o único arquiteto que também nas obras públicas, não, porque havia outro departamento de arquitetos. Mas a minha colega era a Leonor Figueira, que era mulher do Chico Figueira. Portanto, começámos a relacionar-nos muito à volta do património também por causa do Chico Figueira. E, portanto, vivemos muito todo esse processo de demolição do património. E o Chico tinha uma frase muito bonita que ainda me lembro, de que é: cada vez que deitam abaixo um edifício antigo é como se morresse um amigo. Que eu acho uma frase lindíssima e muito simbólica desse processo todo. As únicas zonas controladas que existiam na altura eram controladas a partir de planos feitos por Manuel Vicente e Maneiras nos anos 60. Género, a zona da Panha-Barra, que ainda está o que está, graças a esse plano. A zona da Guia, a colina da Guia, também, de algum modo, até certa altura, foi controlada por esse plano. Depois começaram a aparecer os NAPs, os ZAPs, Praia Grande, etc. Foi um crescimento caótico e orgânico, por outro lado, não é? Então, principalmente com os casinos, não é? Felizmente que eles foram para o Cotai, mas, por outro lado, é bom, porque chegou a civilização, não é? Veio o caótico,
Mas veio a civilização, a gente já não precisa de ir a Hong Kong, quase, não é? Eu lembro-me quando abriu o primeiro hotel, era o Royal, a gente ia lá lanchar com o Chico Figueira todas as tardes, porque era um hotel, não é? E agora não, agora há de tudo, não é? Bom, aqui na OBS, os projetos que nos deram mais satisfação e mais realização em termos de profissionais foram os ligados ao património. São projetos, são desafios permanentes. Todos os edifícios de património, não há único igual. A gente tenta sempre ver o que é que o edifício pede, sabe? A gente fica muitas horas, muitos dias a pensar o que é que ele sente, o que é que a gente sente, o que é que o edifício quer. Envolve-nos muito, apaixonadamente no processo, não só na relação com o cliente, que tem programas, que tem ideias, não sei o quê, isso é um desafio, convencê-los. Às vezes nem é preciso convencê-los, porque eles, em alguns casos, faz parte do programa. Não, a gente convenceu das finanças. Do primeiro. Está lá uma fachada branca, que era o restaurante Miramar. E a gente disse, olha, deixe ficar a fachada, que depois, se calhar, provam mais rápido. E ele disse, então está bem. Foi assim que ficou. Foi a primeira intervenção e que depois até se falou muito nesse projeto, nessa obra, que depois disse que estava, porque o facto de ter lá ficado aquele carimbo branco do anterior, que faz a relação depois com o BNU, deu alguma discussão aí no meio. E a partir daí deu origem a outras coisas, a outras intervenções semelhantes. Mas, nomeadamente no caso do BNU, que para mim pessoalmente é o projeto que mais estímulo e que mais bem resolvido, do meu ponto de vista, entre a mistura do novo e do velho. Não é? Acho que é um projeto importante em termos de arquitetura e para Macau mesmo. Foi uma consulta em que fomos consultados nós, Manuel Vicente e o Cisa Vieira. O Cisa Vieira, como não estava em Macau, então não deu resposta. E a nossa proposta foi escolhida. Porque, primeiro, para a configuração do edifício, aquela curva que nós chamávamos a vela do BNU, depois aquela configuração de proa do edifício, etc. Mas, além disso, a dificuldade ali era meter o edifício vertical em cima daquele becozinho que não é muito grande, a área não é muito grande. Fazer a transição entre o edifício que já estava construído, as finanças, que tinha aquela altura, não é? Fazer a transição de virar a esquina para Almeida Ribeiro e depois baixar para os edifícios que vinham assim, que ainda lá estão, os das varandas antigos. Portanto, toda essa transição da esquina, do Gaveto e depois para Almeida Ribeiro foi muito difícil. E ele deu muita luta, aqui no ateliê, entre as várias soluções e não sei o quê, depois acabou por se escolher aquela. E depois descobrir o truque que permitisse que o edifício alto não esmagasse o velho. Porque a certa altura aquilo estava tão perto, o edifício alto estava tão... Entre o alto e o antigo há umas colunas. E a certa altura tínhamos aquilo só com um piso de diferença. E eu olhava para aquilo e disse, isto aqui qualquer coisa não está certo, isto está a esmagar o edifício velho. E finalmente descobri que a solução era subir um piso àquela coisa e libertou. E houve alguém que me disse assim, pá, a gente olha para aquilo, parece que o edifício novo é outro, está lá atrás, não se nota que está por cima.
quis fazer um mezanino em cima. Precisava do espaço para Sim, a agência, perdeu- para a perdeu pública. Embora nós salvaguardássemos a entrada com o pé direito duplo, e portanto depois tem a claraboia onde se vê o edifício todo por aí em cima, mas é pena não haver todo aquele volume do espaço da agência. Toda a estrutura da claraboia, que me deu um trabalhão a desenhar, conceber aquilo. Em termos de função, esta sala, que é do presidente do Ennio Macau, tem a ver com função. A vista está virada para a água, para a Baía da Praia Grande, e está dirigida sul-poente, porque a viragem do milénio é sul para poente. E qual é o significado disso? Significa que dá um bem-estar muito bom, não é? O função não passa disso. Estar bem na vida, no sítio onde trabalha, onde A vive. relação com o environment. É isso. Centro Cultural. O Centro Cultural foi um concurso internacional em que nós participámos com duas empresas de Portugal, dada a dimensão do projeto, a Intergalp e a FASE. A Intergalp em arquitetura e a FASE em especialidades. E nós em arquitetura com a Intergalp. Em que um concurso em duas fases, nós passámos à segunda fase, depois na segunda fase ganhámos o concurso. Foi um projeto, já tinha muitas condicionantes de programa, nomeadamente o programa dizia que tinha que ter um museu, tinha que ter um complexo de auditórios e que tinham que ser separados. Portanto, dois edifícios separados porque a administração era diferente. Na altura o terreno era um gaveto, tinha água dos dois lados. Hoje em dia tem o Fisherman de um dos lados. Na altura era uma esquina de água com a via pública marginal, etc. Portanto, aquilo dava uma sensação de um canto virado ao mar. Tem que se aproveitar esta situação geográfica para levar as pessoas a verem o mar e viver entre o urbano e o mar. Como era um concurso internacional, havia uma linguagem a trazer para Macau, que era uma linguagem mais internacional, simples, minimalista, sem ter rebiques nem grandes feitios, mas uma arquitetura pura. E depois o ícone que aquilo tinha que ser, ou passar a ser, com a volumetria e no fundo, no fim, com aquela pala que tem estado a dar trabalho aí a muita gente, mental, que foi o gesto final em cima daquilo tudo, não é? Que para nós era a pincelada chinesa. O AMP, quando veio cá, puseram-no a dar uma volta a Macau para escolher o sítio onde ia fazer o museu. E ele disse, só pode ser ali porque este é o edifício mais bonito de Macau. Portanto, este é o Centro Cultural. Portanto, ficou ali e não o tapou. A ideia foi criar uma praça entre os dois, elevada, que pudesse dominar a vista sobre o mar para sul e a vista para dentro para a guia, que agora está tapada com os edifícios. Por outro lado, ter o eixo dominante da entrada alinhado com a avenida
que está aqui à entrada. E o lobby dominando depois a vista para o lado do mar, dos jet foils, etc. O museu alinha a fachada com a avenida e o conjunto dos auditórios tem esta configuração arredondada devido à curva do canto do terreno. Inicialmente era um gavete com água dos dois lados e agora está vedado do lado do Fisherman's Wharf. Este elemento de água tem duas funções. Uma é aparecer como elemento água na arquitetura. E a segunda é a ligação do lado do mar com o elemento água da arquitetura. Do lado norte, em vez da cascata, tem uma escadaria suave que serve também de auditório ao exterior, do lado exterior, para acontecimentos, para eventos do Centro Cultural. E vai dar a um jardim com um lago onde está uma escultura muito grande de João Cotileiro, que é uma batalha naval, que é a chegada dos portugueses ao Oriente. Fazia falta aqui uma ligação física que completasse a ligação visual. E portanto a ideia foi criar esta ponte, que não é uma ponte muito larga, nem tem uma presença muito grande, mas é um elemento fundamental para fazer essa ligação e com o pontão, com a vista sobre a Taipa e sobre o rio. Por outro lado, este arranjo marginal verde ribeirinho, este elemento agora é fundamental. Tornou-se ainda mais fundamental do que era anteriormente. Não é? Quer dizer, não foi pedido no programa, foi uma vontade. Houve até a certa altura uma ideia de acabar com ele, quando estava previsto inicialmente o metropolitano passar aqui à frente. Mas felizmente essa ideia acabou e isto mantém-se e passou a ser um elemento ainda com mais importância urbana do que tinha anteriormente. E quando foi 2000, o handover, e ele, o meu irmão e a minha filha foram de barco à vela para Portugal, porque acharam que era, assim como os portugueses chegaram de barco, eles também iam comemorar isso indo de barco. E eu fui ao pontão aqui ao fim do dia despedir-me deles. Por isso foi assim uma memória, não é? A escada é um elemento nobre do foyer. Inicialmente estava prevista uma escada encostada a um dos lados, ao lado do auditório menor, que não fazia muito sentido porque tinha 2 sentidos de subida e tapava a entrada do auditório mais pequeno. Fazia ali uma barreira. E não era um elemento nobre com a nobreza necessária para quem vai para a plateia superior. Portanto, a escada passou a ser centrada como um elemento foi desenhada de novo, como um elemento central, nobre e com um desenho muito puro, mas muito forte, não é? E transparente, que são 2 barras estruturais
com degraus de mármore soltos, portanto vê-se a transparência e torna a escada muito leve, apesar de ser um elemento muito forte esteticamente, não é? Pensei assim, o João, nosso filho, estava a estudar em Portugal arquitetura e veio de férias. À hora do almoço eu perguntei-lhe, queres colaborar? Eu quero. Então, olha, eu vou dormir uma horinha de sesta. Quando acordar, tu tens aquilo feito. Senão, acabou. Quando acordei, estava feito. E é o tapete vermelho que está por trás da escada no grandolo. Mais os outros dois na sala Mais de os VIPs. outros dois na sala dos VIPs. A questão acústica, tivemos a consultoria de um engenheiro acústico chinês que vive em Paris e que colaborou com o IMP do Museu do Louvre e com outros arquitetos internacionais e que veio com a equipa pertencendo ao consórcio, porque isto foi concurso ganho com consórcio, e o auditório foi todo tratado acusticamente por ele, com instruções dele. O foyer, O hall de entrada. o hall de entrada, está todo tratado, apesar de ser todo revestido a granito, em chão e paredes, as paredes, o revestimento das paredes em granito tem perfuração, uma perfuração determinada por ele, com um isolamento acústico por trás. Portanto, a reverberação não acontece porque é absorvida nessa perfuração, né? E, portanto, acusticamente funciona perfeitamente. E por dentro, nos auditórios, quando foi inaugurado, vieram os do Centro Cultural de Hong Kong. Acharam que o nosso som era muito melhor que o deles. E foi graças ao Albert Chu, o engenheiro de som. O museu também tem uma característica muito especial, porque aparentemente ele está partido em dois na entrada, mas tem uma circulação de visita em que o princípio era as pessoas sobem de elevador até ao piso mais alto e depois descem e fazem um 8, porque aqui tem uma rampa daquele lado, fazem um circuito de infinito, não é? E vão descendo até ao resto do chão. Portanto, esse circuito pode ser contínuo, se a exposição ocupar os pisos todos, ou pode ser separado porque piso a piso e as pessoas vão descendo piso a piso. Mas, portanto, não é uma coisa em que as pessoas, não é um edifício em que as pessoas sobem e depois passam o piso assim pela escada e depois não sei o quê. Não, há um contínuo, um flow de circulação que é muito simpático e muito fácil de fazer, não é? É diferente, de forma diferente. Não temos projetos de património. Todo o trabalho público é concedido por concursos públicos, ou consultas públicas, não é? E, portanto, é mais complicado. É mais complicado e, normalmente, agora ainda mais complicado porque há limitações de custos e, portanto,
Os preços são os preços mais baratos de concurso, etc. Há muito mais gabinetes de arquitetura do que havia antigamente, ou até há uns anos. Gente que se formou, que voltou para Macau, gente nova, não sei o quê. E criaram os seus gabinetes. Faz os projetos na China e faz um preço mais... Sim. Mas, por acaso, os nossos projetos variaram. Após o handover, tivemos habitação social, tivemos a Maria connosco, habitação social, o Clube Náutico também é com ela. São projetos diferentes, não é? Os nossos 2 filhos é que continuam. Os teus irmãos não têm arquitetos? Não, os irmãos são arquitetos. Os filhos não. Mas São 3 irmãos arquitetos, mas o único que tem filhos a continuar somos nós. É estranho. Como é que é trabalhar com os filhos? É tentar Não é não fácil. abafá-los. Não é É tentar fácil. não abafá-los. É, Não é? é fácil, mas dar-lhes mão. Ela pode dizer, está aí. Não é? Sim, já estou há alguns anos a trabalhar com os meus pais. É um sonho de vida também, não é? Porque cresci no meio deste meio, da arquitetura e dos meus pais, dos meus tios, da família. É respirar a arquitetura 24 horas por dia, até a dormir. Vivemos todos no mesmo prédio, vemos todos os dias, ao fim de semana. É uma carga grande, não digo que seja pesada, já nasci neste meio e peixe em água. E, portanto, ter voltado para Macau já há alguns anos e estar a trabalhar com eles é um sonho concretizado desde miúda. Também gostava de acrescentar uma coisa engraçada, porque viver, crescer, nascer, crescer e viver com pais e família de arquitetos é, desde pequenina, e tendo esta dualidade de culturas, portuguesa e a chinesa, é outro desafio. Mentalidade ocidental e a mentalidade oriental a trabalhar com as suas contrariedades e dualidades. Em mim, eu sou essa dualidade, não é? Em muitas frentes, almoços em casa, comida chinesa, com a mesa posta com pauzinhos, e o jantar, bacalhau e comida portuguesa, com garfo e faca. E aos fins de semana, obras, e cuidado com o prego, e vamos ver aquela obra, e vamos ver aquilo. Dia a dia era sempre a falar de arquitetura. Eu acho que nós temos, em qualquer projeto, mesmo património ou projeto sem ser relacionado com o património, nós temos os 3, os 4, sempre essa noção do lado ocidental português e o lado oriental. A Torre do Grande Prémio foi a comemoração dos 60 anos do Grande Prémio de Macau. Foi muito estimulante e marcante. O Grande Prémio em Macau é aquele evento que a gente vive desde pequenos e que altera a dinâmica toda da cidade. Também fizemos recentemente o Clube Náutico, que também tem a ver com barcos e mar. Quando Macau passou para a China e o Centro Cultural foi representativo disso, eu com o meu pai e o meu tio Vicente, regressámos para Portugal de barco à vela. E, portanto, arrancámos dessa marina do ano 99, arrancámos de veleiro nessa marina e nesse clube, passámos pelo Templo Amá e fomos para Portugal. No BNU sou o mezanino. No Centro Cultural, não. Por acaso, Não o grande auditório não tinha tantos lugares. assim. Foi o Stanley que telefonou, olha, foi diretamente a mim e disse assim, a gente se calhar vai fazer o handover ali, ponha mais não sei quantos lugares, e não cabia. Fez, Mais de 200 lugares. apertou-se, por isso é que hoje em dia a gente sente os lugares apertados. Eu gostava de fazer o Museu do Jogo, porque como foi o bisavô, o fundador, eu gostava, não é? Como se chamava o seu bisavô? Olo era o patrão do Kohonen,
a rua onde ela vista, e patrão do local, corronding para o jogo, local para as casas bancárias, o Jardim Lolimeu. Ambos eram gerentes dele. Faz falta um museu de jogo, faz falta e faz sentido, faz todo sentido. Principalmente porque com a entrada do jogo americano, dos casinos americanos, a história do jogo de Macau fica por contar, exatamente. Qualquer projeto que me realize e que eu acho que está conseguido, é um desejo de tê-lo construído, vê-lo em construção. Em termos ideais. Se eu gosto de um projeto e acho que está bem conseguido e realizado, para mim é o projeto ideal para construir. E também por outra razão, porque gosto imenso de obra, de ir à obra, ver a coisa a crescer. Os pilares e os espaços, e imaginar o espaço que se imaginou no papel e começar a aparecer e a ver que aquilo está-se a construir. Não sei. E muitas vezes é impressionante, porque a surpresa do embate da construção da estrutura, sem paredes, ou às vezes com paredes, o esqueleto, é surpreendente, muitas vezes. O projeto está no início, ele lança a estrutura e acerta sempre. Quando vem o engenheiro está perfeito. Não, é o lado da construção, que o meu pai tinha a mania de que ia ser engenheiro. Ou melhor, gostava de ser engenheiro e não foi porque a vida não permitiu, porque o pai morreu muito cedo e não sei o quê. Foi para a Marinha e depois para piloto da TAP. Mas adorava construção e obra. Então tínhamos sempre as casas em obras, em vários sítios e tal. E ele adorava esse aspecto. E nós ficámos sempre ligados a esse aspecto da obra, de ir à obra, de coisas, de andar por cima dos... etc. Dos andaimes, dos empreiteiros, dos pedreiros, disto e daquilo, como é que se faz. Ficámos muito... O meu pai é engenheiro mesmo. A primeira leva de engenheiros da faculdade fundada pelo Sonhado Sena em Cantão, é? Olé!